A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos da Escola de Teologia Maranata. Estamos aqui na nossa segunda aula sobre escatologia. A primeira aula nós falamos sobre o Império Romano, né? Como surgiu, como se manifestou o Império Romano. Essa aula agora é a manifestação do Anticristo. Vamos entender um pouquinho sobre a manifestação do Anticristo. O texto que nós vamos usar, base para essa mensagem, para esse estudo, é 2 Tessalonicenses 2,4. Vai dizer assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Daqui a pouco nós vamos fazer uma leitura com mais extensa, tá bom? Então esse é o texto 2 Tessalonicenses 2,4, que nós vamos trabalhar sobre a manifestação do Anticristo, tá bom? Meus irmãos, somente uma igreja cheia do Espírito Santo poderá resistir ao império do Anticristo que está em operação no mundo, amém? Então a igreja, para resistir sobre o Anticristo, tem que ser uma igreja alicerçada, não é? Na palavra do Senhor. O Anticristo, ele será lançado no lago de fogo. Amém? O Anticristo, quando a igreja passar, quando a igreja for arrebatada e passar pela... Então o Anticristo, ele vai ser lançado no lago de fogo. Agora vamos aqui ler vamos fazer aqui uma leitura mais extensa, porque uma das regras da hermenêutica é um texto fora do contexto, ele vira pretexto para heresia. Então vou pegar um contexto melhor aqui, de 2 Tessalonicenses 2, nós vamos ler do 1 até o 14, tá bom? Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 14, para nós entender aqui todo o contexto desse estudo, tá bom? Sobre a manifestação do Anticristo. O texto da palavra do Senhor vai nos dizer assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbes quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em manifestação do Espírito e fé na verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém? Esse é o texto com contexto que nós vamos trabalhar, tá bom? Nessa aula da manifestação do anticristo. Meus irmãos, a palavra anticristo só é mencionada na Bíblia em 1º e 2º João, através de um jogo gramatical singular e plural. O apóstolo faz distinção entre o anticristo, referindo-se ao governante mundial no tempo da grande tribulação, e anticristos, aqueles que antecedem em seus ensinos o ministério do ditador mundial, em 1 João 4,3. O prefixo ante tem um sentido básico de um lugar de aposto, ou semelhante, mas na epístola de João significa contrário a, porém, o texto de 2 Tessalonicenses 2,4 conjuga dois sentidos: o de contrário, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e o de semelhante, pois afirma que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então são esses dois sentidos. Quanto à sua natureza, o anticristo será segundo a eficácia de Satanás, como diz 2 Tessalonicenses 2,8. Quanto à sua personalidade, um orador cativante, como diz Daniel 7,20 e 2 Tessalonicenses 2,11. Quanto à sua missão, opor-se a Deus, no verso 4. Quanto à sua influência mundial, pois governará sobre todas as nações, como diz Apocalipse 13:8 e Daniel 8:24, Apocalipse 17:12. Quanto a Israel, será o grande adversário, como diz Daniel 7:21, 25, 8:24 e Apocalipse 13:7. Amém, meus irmãos? Embora o anticristo não se ache manifestado ainda plenamente, o seu espírito aí está transtornando igrejas, torcendo as Sagradas Escrituras, alterando a configuração política das nações e apoderando-se dos organismos internacionais, objetivando a instauração de seu império numa rebelião aberta contra Deus. Esse é o papel do anticristo, se rebelar contra o Senhor. E nós podemos ver aí, né, as pessoas lutando contra a Bíblia, querendo alterar a Bíblia. Então nós já podemos ver aí umas manifestações do anticristo na terra, né? Os governos querendo impedir as igrejas, né? Então nós podemos ver aí algumas manifestações do anticristo. Quando o apóstolo João ele afirmou que o mundo jaz no maligno, ele queria deixar bem claro que todos os recursos, quer humanos, quer materiais, acham-se derivadamente aparelhados para acolher o homem do pecado, não é? Então tudo já está aparelhado para acolher o anticristo, para acolher aí o homem do pecado. E nesta lição veremos quem o anticristo é, por que buscará ele apoderar-se do planeta. Estejamos, pois, alertas que o diabo não tenha lugar na igreja de Deus. Amém? É isso que nós vamos ver nesta aula, né? O primeiro ponto que nós vamos trabalhar, meus irmãos, quem é o anticristo? Como identificar o anticristo? Quem é essa pessoa, não é? Como ele surgiu, como ele vai surgir, não é? Então vamos entender um pouquinho o anticristo. Meus irmãos, a Sagrada Escritura traça-nos um nítido perfil do personagem que durante a Septuagisma, semana de Daniel, haverá de dominar o mundo
subjugando todas as coisas ao império de Satanás. Vejamos, pois, como a Bíblia o descreve, né? Vamos aqui entender, ver como aqui a Bíblia descreve aqui o anticristo. Primeiro, o arqui-inimigo de Deus e seu Cristo, o anticristo, será a mais completa personificação de Satanás e o seu mais autêntico representante. Seu objetivo será levantar-se contra Cristo de Deus. Levantar-se contra o Cristo de Deus. Por isso o nome anticristo. O que significa anticristo? Todo aquele que se levanta contra Cristo. Todo aquele que é contra a palavra. Todo aquele que luta contra Cristo. Todos aqueles que lutam para provar que Jesus não existe, que Deus não existe. Então essas pessoas são anticristo, não é? Basta se postar-se em lugar de Cristo, né? Ele vai se colocar no lugar de Cristo, como se fora ele o Messias que haveria de trazer a libertação a Israel e a salvação a toda a humanidade, como diz João 5,43 e 2 Tessalonicenses 2,4. Aliás, meus irmãos, é exatamente isto o que significa a partícula grega anti, contra e em lugar de. Então a partícula grega anti significa contra e em lugar de. O anticristo, pois, é aquele que se coloca no lugar de Cristo e contra Cristo se levanta, não é? O representante maior do diabo, segundo mostra os textos bíblicos, o anticristo, ainda que pareça, meus irmãos, sobrenatural, será um ser humano como outro qualquer. E você pode ver isso lá em Apocalipse 13, versículo 2, amém? Assim, meus irmãos, a Bíblia o intitula o príncipe que há de vir, segundo Daniel 9, 26, o que vem em seu próprio nome, João 5, 43, aquele que se assentará no templo de Deus, segundo Tessalonicenses 2,4, o homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2,3. Então é assim que a Bíblia intitula o anticristo, o homem do pecado, aquele que se assentará no templo de Deus, não é? O que vem em seu próprio nome, o príncipe que há de vir, não é? Então esses são os títulos do anticristo. E a besta, porque o anticristo é assim chamado, não é? Devido à sua natureza, arrogância e propotência, a sua prepotência, erguendo-se ele contra Deus, intentará a perpetuação de seu império e a anulação do reino de Cristo, assim como o diabo no início usou a serpente para enganar Eva, usará agora o animal de feroz aparência para ludibriar as nações logo após o arrebatamento da igreja. Nessa ocasião, manifestará-se ele plenamente, como diz 2 Tessalonicenses 2,6, não é? Então, assim como Satanás ele usou a serpente para enganar Eva lá no Éden, então o anticristo vai usar a besta, não é? Vai usar o animal, vai usar o diabo para enganar toda a nação, enganar Israel e enganar todo o mundo. E aí ele vai implantar o espírito do engano, o espírito do anticristo, que vai lutar contra Cristo, contra Deus e contra os seus servos, não é? Agora vamos entender aqui a missão do anticristo. Segundo ponto, a missão do anticristo. Qual será a missão do anticristo? Meu irmão, tem o anticristo como missão implantar o domínio de Satanás em todo o mundo, a fim de que este seja transformado no reino das trevas. Eis sua missão principal: implantar, não é, Satanás, implantar o domínio de Satanás sobre toda a terra, não é?
criar uma religião onde seja o diabo reverenciado por todos os que desprezam a verdade, apegaram-se à mentira. Nesta esfera ele é assistido pelo falso profeta, como diz Apocalipse 13, 11 ao 18. Então eles vão implantar uma só religião. Já estão aí estudando aí uma maneira de trazer uma só religião, uma só nação, né? Um só governo. Então tudo isso é a manifestação do anticristo, né? Estabelecer também uma economia fortemente centralizada, através da qual forçará os habitantes da terra a aceitar o sinal da besta, como diz Apocalipse 17, 18. Vai também destruir as bases da religião divina, para que todos venham a crer em suas mentiras, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo a Tessalonicenses 2:4. Então o anticristo ele vai se fazer como Deus, ele vai se assentar nos altares, ele vai pregar, ele vai fazer como Deus, vai parecer como Deus. Então isso é um dos intuitos do anticristo. E também ele vai enganar Israel, fingindo ser o seu Messias, e em seguida destruí-la numa tentativa sem precedentes de frustrar o plano de Deus com respeito ao estabelecimento definitivo e pleno dos filhos de Abraão na formosa terra, não é? Daniel 9:27 e Apocalipse 12 ao 17, não é? Então o anticristo ele vai enganar Israel, vai falar que vai parecer com o Messias, não é? Então Israel vai acreditar que o anticristo é o Messias, uma só nação, um só governo, uma só religião. Ele vai mandar fazer o templo de Salomão em Jerusalém, não é? E depois que o templo estiver pronto, ele vai se revelar para todo Israel. E também ele vai destruir os que se hão de converter durante a grande tribulação, objetivando desarraigar da terra quaisquer testemunho concernentes ao Deus único e verdadeiro e ao seu unigênito, como diz Apocalipse 7, do 9 ao 17. E também ele vai multiplicar a iniquidade do mundo. Afinal, o anticristo é conhecido como o homem do pecado e é o iníquo, segundo a Tessalonicenses 2:3. Ele, portanto, é o grande promotor da iniquidade. Então ele vai multiplicar a iniquidade. Aí é onde entra a palavra. A iniquidade de muitos, né? O ser humano não está muito, né, sem, como se diz, sem amor ao próximo, sem empatia ao próximo. Então ele vai multiplicar ali a iniquidade, né? O amor das pessoas estão se esfriando, não tem mais empatia, não tem mais amor, não tem mais sentimento por ninguém. E aí o anticristo vai vir e vai multiplicar esses sentimentos, amém? Terceiro, a doutrina do anticristo. Qual será a doutrina do anticristo, não é? Eis as bases da doutrina a ser implantada pelo homem do pecado. Vamos ver aqui qual será a doutrina, quais serão as bases. Primeiro, substituir Deus pelo diabo em muitos centros de estudos cristãos. O Senhor Deus já foi substituído pelo homem. Haja vista as teologias liberais divorciadas da palavra de Deus, que se enveredaram pelo antropocentrismo, afirmando ser o homem à medida de todas as coisas, não é? Então aqui, ó, substituir Deus pelo diabo, e ele já está acontecendo, né? Como diz Salmos 10, 4, Ezequiel 28, 2. E agora já se busca substituir descaradamente Deus pelo próprio demônio, não é? Segundo, criar um Messias para Israel, visando promover um pseudo salvador para toda a humanidade. Quando os judeus perceberem que o anticristo não é de fato o seu Cristo, mas um impostor
tentará ele destruir a descendência de Abraão, como diz Daniel 9:27. Terceira, concretizar o que desde que fora expulso do céu, o diabo tenta fazer, colocar o diabo no lugar de Deus, não é? Então, o terceiro ponto, a terceira característica do anticristo é tentar colocar o diabo como Deus, não é? A fim de que ele receba uma adoração que é exclusiva do Todo-Poderoso. A resposta de Deus para todas essas maquinações do maligno está no Salmos 2, e depois os irmãos podem ler também 2 Tessalonicenses 2:8, e os irmãos podem ler também Apocalipse 19, do 19 ao 20, não é? Aí você vai ver a resposta de Deus para o anticristo. O anticristo no templo de Deus, não é? Vamos entender aqui agora o anticristo no templo de Deus. Já que a besta e o falso profeta atuarão como antideuses, o reino de Satanás haverá de funcionar como o antirreino de Deus. Amém? Portanto, o momento de maior triunfo de Satanás será introduzir o seu representante no santo templo em Jerusalém. Ele assim agirá a fim de que os judeus aceitem o anticristo como seu Messias. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5:43. A verdade, meus irmãos, será erradicada, e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia a mentira, como diz 2 Tessalonicenses 2:10 ao 11. Seja suspenso o sacrifício de Deus, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações verá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27. Quanto isso acontecer, será defraudado toda a ira de Deus, tanto sobre o anticristo como sobre os seus adoradores. Mostrará Deus uma vez por mais que não dividirá a sua glória com ninguém. E escreve Paulo que o anticristo será destruído pela palavra de Deus, como diz 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 8. No Apocalipse assim está narrado o seu fim, e a besta foi presa, e com ele o falso profeta que diante dele fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19:20. O Senhor Jesus mostrará a todos que o seu poder é irresistível. Ele é o reino dos reis, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor Jesus não nos deixará ser seduzido pelo engano, nem pelas mentiras do adversário. Que possamos neste instante, meus irmãos, que ainda nos restam, agir de maneira santa e irrepreensível até que venha buscar a sua igreja. Amém? Agora vamos entender aqui um pouquinho dos vocabulários. Vocabulário: antropocentrismo, filosofia que afirma ser o homem o centro de tudo. Esse é o significado de antropocentrismo. É a filosofia que afirma ser o homem o centro de tudo. E você pode ver aí nas igrejas hoje, só prega isso, né? O homem é o centro, né? Erradicar, extinguir, deixar de existir. Maligno, designação do apóstolo João ao pai
de toda maldade, o diabo. 1 João 2,14. Maquinação, planejar em segredo, conspiração, perfil, características de um indivíduo, delineamento de alguém, né? Seduzir, persuadir para o mal, desencaminhar daquilo que é reto, subjugar, submeter ao domínio de conquistar, dominar. Amém? Este é o vocabulário, não é? O que nós aprendemos aqui nessa aula? Primeiro, quem é o anticristo? O anticristo será a mais completa personificação de Satanás e o seu mais autêntico representante. Segundo, qual o duplo objetivo do anticristo? O duplo objetivo do anticristo é levantar-se contra o Cristo de Deus e colocar-se no lugar de Cristo. Terceiro, cite duas missões do anticristo: criar uma religião e estabelecer uma economia fortemente centralizada. Quarto, qual a doutrina do anticristo? Substituir Deus pelo diabo, criar o Messias para Israel e concretizar o que desde que foram expulsos do céu o diabo intenta fazer. Quinto, qual o destino do anticristo? O lago de fogo e enxofre, não só dele, mas o destino de todos aqueles que o seguirem, todos aqueles que não confessar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e não persistir até o final. O final dessa alma é o lago de fogo e enxofre. Amém? Essa foi a segunda aula, a manifestação do anticristo. Estude essa aula. Próxima aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre a grande tribulação, tá bom? Vamos aprender aqui um pouquinho sobre a grande tribulação. Estude essa aula, pega a Bíblia, papel, caneta, pesquise os textos que eu citei. Qualquer dúvida, vai lá no grupo, deixa suas dúvidas lá que nós vamos responder, amém? Deus abençoe, um forte abraço. Próxima aula, a grande tribulação. Forte abraço, até a próxima, tchau.